E no nosso vídeo de leitura comentada hoje sobre o tarô e a Bíblia, a gente vai falar hoje do Arcano 16, a Torre. Vamos ver na Bíblia como as histórias das quedas dos templos mostra para nós essa transição aqui do diabo, a torre e a estrela no tarô. Chegamos no Arcano 16, a Torre, mas vamos falar do significado mais convencional da Torre primeiro, para a gente entender como ela age e como a Bíblia explica este arcano. E aí a gente pode observar a beleza e a profundidade dessa transição do diabo, torre e estrela. O significado mais convencional e mais conhecido da torre é o de ruptura, queda, destruição de estruturas, crise, revelação e mudança inevitável. Quase sempre este arcano ele assusta, porque mostra aquilo que parecia sólido sendo derrubado. Mas a pergunta é, por que a torre cai? Ela cai porque aquilo que sustentava sua existência já não corresponde mais à verdade. A torre, ela não destrói a verdade, ela destrói a ilusão criada na carta que vem antes, na carta do diabo. Quando o ser humano se recusa a romper com as ilusões do diabo por livre vontade, a vida costuma enviar a energia da torre. Por isso, no tarô, ela mostra uma construção sólida sendo atingida por um raio divino, pessoas caindo e a coroa, o ego e o orgulho sendo destronado. É a destruição abrupta de estruturas falsas, de crenças rígidas e de falsas seguranças. Não é apenas uma catástrofe, ela é a consequência inevitável do que foi construído sobre uma percepção limitada da realidade. No diabo, no arcano do diabo, vimos que o ser humano passa a acreditar que a realidade material é absoluta. A matéria deixa de ser um símbolo da fonte e passa a ocupar o lugar da própria fonte. Na linguagem bíblica, a gente já viu que isso é chamado de um nome bem claro, que é idolatria. E a idolatria, ela não é apenas adorar uma estátua, é transformar qualquer realidade criada em algo absoluto. Por exemplo, o templo físico, a riqueza, o poder, o ego, a religião, as instituições, qualquer coisa pode se tornar um ídolo quando ocupa o lugar de Deus. E é exatamente aí que nasce a torre. Vamos olhar o Templo de Jerusalém e suas quedas, como eles mostram essa sequência. A mesma sequência arquetípica que a gente vê no tarô. Quando o arquétipo do diabo é o olhar preso na matéria, nas correntes e na idolatria, a torre age derrubando o falso templo, rompendo as estruturas que ocupam o lugar da verdade, e a estrela, ela mostra o despertar para a fonte e para o verdadeiro templo que habita o ser humano. Vamos ver isso agora na história. Historicamente, o templo era o centro religioso de Israel. Era o lugar onde a presença de Deus era percebida de forma mais intensa. Mas ao longo das histórias bíblicas, os profetas começaram a denunciar um problema. O povo passou a confiar mais no edifício do que no Deus que ele representava. Um texto bem marcante que mostra isso para a gente é o Sermão do Templo, no livro de Jeremias, no capítulo 7, quando o profeta critica aqueles que repetiam: templo do Senhor é este, como se possuir o templo garantisse proteção, mesmo vivendo na injustiça. Ou seja, o símbolo tornou-se mais importante do que a realidade espiritual. Aí vem a nossa torre do tarô. Em 586 a.C., os babilônicos destruíram o primeiro templo. Aquilo foi um choque espiritual enorme, parecia impossível. Mas os profetas ensinaram que Deus não havia sido destruído. Quem caiu foi a falsa segurança depositada na construção. Mais para frente na história veio a segunda queda, onde mais uma vez a gente vê essa sequência do tarô em perfeita evidência. No ano 70 depois de Cristo, com o cerco e a destruição de Jerusalém, que culminou na destruição do segundo templo pelo exército romano,
Mais uma vez, aquilo mudou completamente a história do judaísmo e também marcou profundamente o contexto do cristianismo, que era nascente. Era como se Deus dissesse novamente: o templo não é a minha prisão. O ensinamento de Jesus traz mais profundidade e revela essa sequência, a mesma sequência que a gente vê no tarô. Observem comigo. Muito antes da destruição acontecer, Jesus declara algo surpreendente. No Evangelho de João, a gente encontra essa revelação. Ele diz o seguinte: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os ouvintes pensaram imediatamente no edifício, mas o próprio Evangelho explica que Jesus falava do templo do seu corpo. Aqui acontece uma mudança gigantesca. O centro da presença divina deixa de ser uma construção e passa a ser uma pessoa. Depois, essa ideia continua nas cartas de Paulo de Tarso. Em primeira carta aos Coríntios, Paulo fala o seguinte: vós sois o templo de Deus. Essa talvez seja a melhor chave para compreender a torre. A torre, ela não destrói Deus, ela destrói a falsa ideia de onde Deus habita. O sagrado deixou de ser um lugar e passou a ser uma atitude. A torre teve que cair para que a espiritualidade deles pudesse finalmente amadurecer e se libertar da matéria. Se na primeira queda provocada pelo Império da Babilônia, o povo entendeu que Deus sobrevive fora do templo, na segunda queda, que foi provocada pelo Império Romano e profetizada por Jesus, o entendimento aqui dá um salto definitivo. O próprio ser humano se torna o tabernáculo. No tarô, a gente vê, depois da torre, vem logo, depois dos escombros da torre, vem a estrela, que ela representa a esperança, a intuição, o fluxo natural da vida e, acima de tudo, a espiritualidade internalizada e fluida, a reconexão com a própria divindade. É só quando o teto de pedra cai que nós conseguimos olhar para cima e enxergar a estrela, percebendo que a luz que ela reflete sempre esteve dentro de nós. E o tarô carrega exatamente essa mesma lógica espiritual. Se no diabo o ser humano acredita que a matéria é a realidade definitiva, na torre essa matéria deixa de sustentar essa ilusão. E na estrela a alma reencontra a fonte. Na história bíblica que a gente viu aqui, ela representava a mesma sequência. O olhar fixado na matéria, no templo fixo, no templo físico, a derrubada dessa ilusão e a descoberta e a reconexão com essa divindade dentro do próprio ser humano, que foi essa revelação de que o verdadeiro templo é o nosso corpo. Onde o diabo aprisiona, a torre rompe as correntes e a estrela devolve a esperança. No tarô, a torre não é destruída, não é derrubada por homens. Ela é atingida por um raio vindo do alto, e esse detalhe é muito importante. O raio representa uma intervenção da verdade. Não é uma destruição causada pelo ego, é uma revelação de que vem de um plano superior. Aquilo que é falso não consegue permanecer de pé quando a luz o alcança. E assim, mais uma vez, a gente vê o tarô e a Bíblia em sintonia aqui, mostrando para nós essa transição perfeita aqui dos arcanos do tarô. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um comentário, me segue aqui para a gente continuar falando sobre o tarô oculto na Bíblia.